Bom, eu ouvi muito do meu pai, que ouviu do avô dele, né? E do pai dele. Hoje eu sou pai, sou avô, né? Também conto essas histórias, né, para os meus filhos, para os meus netos, né? Então, ele ficava preocupado, ia crescendo ouvindo essas histórias, mas também acreditando, né? Porque eles falavam com tanta verdade que não deixava, assim, por nenhum motivo, por nenhum momento, né? Eles deixavam a gente dar a entender que era mentira, mas era casos, né, que eles também tinham ouvido quando era pequeno e trouxe isso aí para os filhos, né, para os netos, e a gente também hoje conta, né, a respeito do Zé do Pote, né? Falava que de madrugada que tinha um homem que chamava Zé do Pote, andava com um pote, né, aqueles potes de barro, onde a gente tomava água, e esse Zé do Pote passeava pelas ruas aqui de Santo Antônio, no município de Teixeira de Freitas, com esse pote carregando nas costas. Há detalhe aí, né, de pessoas que juram ter visto esse Zé do Pote, porque havia esse comentário que ele circulava pela cidade aqui, né, de Santo Antônio, aí, pelas redondezas, com esse pote passeando. Agora, existe um fato também que esse aí eu pude presenciar. Esse aí, quem falar que é mentira é mais mentiroso do que eu, porque tinha uma mulher, segundo quem conheceu toda a história, diz que foi rogada uma praga pela mãe dela e ela passou a se tornar uma mendiga. Ela se vestia com roupas, né, de mendigo e andava com uma trouxa na cabeça. Ela passou a ser conhecida como Maria da Trouxa. Então, toda a comunidade de Santo Antônio, né, que tem mais aí de 30, 40 anos, pôde presenciar essa senhora que vagava, né, de casa em casa pedindo as coisas, mas assustava. Misericórdia. Quando a gente ouvia falar Maria da Trouxa vai te pegar e te colocar dentro do saco, menino, nem o Zé do Saco assustava tanto igual Maria da Trouxa, porque ela ficava numa aparência muito assustadora. Então, quando a gente via ela de longe, eu logo corria para dentro de casa e eu já tinha um lugarzinho para me esconder, que era debaixo da mesa. Eu não aguentava quando eu via aquela trouxa na cabeça dela, de longe, eu logo corria para dentro de casa. Então, era uma pessoa dócil, era uma pessoa muito boa, mas, né, tinha essa situação na vida dela, que ela andava com uma trouxa e toda, né, emulambada. Isso dava um medo danado para a criança, né? E a gente ouvia muita história e a gente ficava preocupado com a Maria da Trouxa. Porém, também, né, não fica só por aí, mas era casos que os adultos mais velhos, né, nossos avós contavam com tanta precisão, mas contava com tanta verdade e ainda dizia que viu, né, que enrabou, que colocou para correr, dizia que deu tiro de chumbeira, e era tantas situações que a gente ficava ali fitado neles e acreditava em tudo que eles falavam. Então, são casos assim que a gente ouvia os mais velhos falar e a gente contava para os nossos filhos. Hoje eu conto para o meu neto, ele fica rindo, né? Ele acha engraçado, porque hoje já é mais difícil de convencer as crianças, né? Que já cresce aí com a tecnologia nas mãos, já cresce aí, né, mais evoluído. Então hoje as crianças é mais difícil de acreditar, mas são folclore, né? São histórias que a gente não pode deixar morrer. São histórias que a gente ouviu, que o povo contava, que nossos avós contavam e que a gente tá aí na nossa memória aí. E eu acredito que quem foi da minha época também ouviu muito esses casos, essas histórias da bruxa. Eu também ouvi meu avô me contar que quando ele era pequeno, ele estava fazendo um roçado e de repente passou um avião, né, bem baixo e já tinha uma pessoa na porta para sequestrar ele. E ele correu, dizendo ele que correu. O avião veio para sequestrar ele, só não conseguiu pegar ele. Segundo ele contou, que ele entrou no buraco. Aí o avião passou direto, porque senão não ia dar certo, ia acabar caindo, mas eles queriam pegar ele enquanto estava voando. Olha que situação, e a gente acreditava, né? Porque era o nosso avô que estava falando, e aí quem que duvidasse? Aí daquele que risse ou que suspeitasse que algum caso desse era mentira. Então a gente crescia acreditando
e tinha muito medo de Zé do Pote, Maria da Trouxa, né, lobisomem, Saci Pererê, né, e muitas outras histórias, né, que a gente ouvia eles contar e a gente ficava todo arrupiado de tanto que a gente ouvia. Eu não sei de onde eles tinham tanta criatividade, mas isso passava de geração. O tataravô falava pro avô, o avô contava pro pai, o pai pro filho, pro neto, e até hoje a gente está aqui contando essas histórias, beleza?